Muitas atualizações do Fluminense neste vídeo da Central, no mínimo 5 informações para você ficar ligado. Nas últimas notícias do Fluminense tem reforço para a base tricolor, tem informação sobre o André, tem o Terã chegando, tem mudança na camisa, a Central tá de olho nisso e tem uma curiosidade legal para trazer para vocês e tem jogador emprestado pelo Flu fazendo gol lá na Europa. Vamos trazer todas essas informações nesse vídeo da Central Fluminense. Então já vai deixando o like, inscreva-se no canal se você assiste direto e ainda não é inscrito. Você vai ajudar bastante o nosso canal e ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo da Central, que segue crescendo com informações exclusivas e apurações. Beleza? Mas primeiro eu quero falar que esse vídeo é patrocinado pela PagBet. Saques imediatos via Pix, as melhores cotações do Brasil, as mais altas também, com apenas R$1, torcedor tricolor. Você pode jogar na PagBet. Clica aí nesse link do comentário fixado neste vídeo para você criar a conta e ajudar demais a Central Fluminense a continuar com essa parceria com a PagBet, porque a PagBet acertou, tá pago, beleza? Então vamos começar com as informações. Vamos começar com as notícias. Eu quero falar de André, porque o Atlético de Madrid parece que é um dos clubes interessados no jogador, está estudando enviar proposta por ele de jornal espanhol. Eu tô falando de um jornal grande, eu tô falando do Diário AS. É isso mesmo. O Atlético está no mercado em busca de volantes e o André seria uma das principais opções do time de Diego Simeone. O clube espanhol considera a negociação complicada pela pedida do Fluminense, porém tem uma relação boa com os empresários do atleta, o que pode ser um incentivo para seguir procurando meios de contratar o André. Um cenário diferente seria tentar um empréstimo com obrigação de compra na próxima janela de transferências. Com isso, o Atlético de Madrid teria que pagar mais dinheiro para ter o jogador. Se a proposta for um empréstimo com opção de compra, os valores podem chegar a 45 milhões de euros ou 50 milhões, diz o jornal. É uma informação que vem da Espanha, tá certo? E a gente tá te atualizando, o torcedor, com essa notícia que ontem teve o jogo do Fluminense, o Fluminense teve a primeira vitória da temporada e surpreendeu muito pelos valores, né? 45 a 50 milhões de euros se o Atlético fazer esse empréstimo com obrigação de compra. E muita gente lembra, né? A Central Fluminense falou aqui na live pós-jogo sobre isso. Cara, a multa do André é 40 milhões de euros. Como seria essa operação? Falaram na live e a gente foi pesquisar, eu fui pesquisar, e realmente o Endrick tinha uma multa de 60 milhões de euros no contrato, só que o Real Madrid pagou 72 por conta da concorrência, aí tem as metas e etc e tal, e o valor foi acima, né, 12 milhões acima do que se estipulava no contrato. Então pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de algum time pagar além da multa pelo André por conta da concorrência, beleza? Então o Atlético de Madrid, segundo o Diário AS, é um dos pretendentes aí a contar, a querer o futebol do André, que joga muito, é jogador de seleção brasileira e o melhor volante da América do Sul. Vamos aguardar, vamos observar, saindo mais informações, a Central conseguindo trazer apuração exclusiva sobre o André, claro que você vai ficar sabendo aqui no nosso canal, tá certo? Deixa eu voltar aqui para minha tela cheia, porque tem mais jogador chegando no Fluminense, e eu tô falando de Davi Terãs, o jogador uruguaio de 29 anos, acertou com o tricolor e deve ser anunciado nos próximos dias. O Terãs, ele chegou na hora da partida do Fluminense contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, a primeira vitória do tricolor. Então o Terãs, né, ele não viu a partida do Fluminense. Eu nem sei se ele perdeu muita coisa, porque o jogo realmente foi muito ruim. É um cara que
teve seu destaque aqui no futebol brasileiro, teve seu destaque lá no futebol uruguaio, foi contratado, né, pelo Atlético Paranaense por 7 milhões e meio de reais, foi campeão da Sul-Americana, lá em Montevidéu, foi titular na decisão. No ano seguinte, pelo Atlético, realmente foi o grande ano do Davi Terãs na carreira dele. Ele foi o artilheiro e o garçom do Atlético com 17 gols e 9 assistências em 53 partidas, depois dos altos e baixos que voltaram a rondar o Terãs, porque ele já tinha passado aqui pelo Atlético Mineiro e não tinha ido bem, aí voltou ao futebol uruguaio, passou mais de um mês sem jogar no Atlético, e assim ele saiu em julho de 2023, quando fechou com o Pachuca do México, e ele explicou nessa chegada no aeroporto do Rio de Janeiro por que não foi bem no futebol mexicano. Abre aspas, não me adaptei ao futebol mexicano, o time jogava na altitude. Fiz pré-temporada em dezembro, venho treinando desde 15 de dezembro. Estou bem fisicamente, claro que tenho que passar por exames médicos, mas está tudo bem. Aí a estreia vai depender do treinador. Informação muito importante e relevante. Davi Terãs, ele está treinando desde o dia 15 de dezembro. Estava fazendo a pré-temporada pelo Pachuca. O Pachuca está fazendo jogos de pré-temporada. Anteontem, se eu não estou enganado, jogou contra o River Plate e perdeu lá em Dallas, lá nos Estados Unidos, por 1-0. Então, Davi Terãs tá bem fisicamente. Eu acredito que ele chegando, se apresentando, sendo anunciado, ele já fica à disposição. Vai participar ali das sessões de treinos. Eu acho que ele já fica à disposição do Fernando Diniz / Marcão, porque o Fluminense ele vai voltar nessa semana, o elenco principal, mas serão divididos os jogadores do plantel em 2 grupos, os que já estão jogando e a galera que está voltando das férias, que ainda precisa fazer os testes físicos, se adequar, né, fisicamente, voltar a treinar para ficar à disposição e voltar a jogar. Beleza? Informação muito importante. Terãs chega para jogar, gente. Ele não vai demorar muito para a gente ver o Terãs em campos. É assim que eu espero, porque com todo o respeito aos atletas que estão atualmente jogando esse início de Carioca, não tem condição nenhuma, muita gente, de estar jogando com a camisa do Fluminense. A gente quer ver Renato Augusto, a gente quer ver o Terãs, a gente quer ver esses reforços que estão chegando para agregar e muito com o elenco, com o time do Fluminense. Agora eu quero falar de uma observação muito importante da Central Fluminense. Estou falando de Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa está de férias, ainda não voltou a treinar com a camisa do Fluminense, volta nessa quinta-feira, mas a gente pode dizer que é uma informação extraoficial, mas que faz sentido e deve ser confirmada nos próximos dias na volta do Fluminense, porque o Diogo Barbosa utilizava a camisa 16 na temporada passada. Se você entrar no site do Fluminense, está lá o Diogo Barbosa 16, só que o Cristiano, ele tá atuando com a camisa 16 nesse início de temporada. Pode ver a escalação de ontem contra a Portuguesa, o Cristiano com a camisa 16. Com a saída do Jorge, a tendência é que o Diogo Barbosa use a camisa 6, já que o Marcelo 12, né, ficou conhecido pela camisa 12, usa a 12 no Fluminense, ele não vai trocar agora para usar a 6. O Jorge sai do Fluminense emprestado pelo Palmeiras, vai para o Santos, a 6 fica vaga e a tendência é o Diogo Barbosa utilizar essa camisa em 2024. Os reforços lá no site aparecem sem camisa, mas a gente já sabe que o Renato Augusto vai usar a 20, que o Antônio Carlos está usando a 25, conforme a gente pode ver aí na tela. Então teremos novidades nesse quesito também na numeração tricolor para 2024, e a do Diogo Barbosa é a que mais chama atenção, né? Geralmente camisa 6 é a camisa de titular, isso é inegável, mas hoje o Diogo Barbosa é reserva do Marcelo. Mas tá aí essa informação, essa curiosidade: Diogo Barbosa deve usar a camisa 6 em 2024. Beleza? Seguindo aqui nas notícias do Fluminense,
Eu quero mandar um abraço primeiro para a galera, faltam 2 informações importantes aqui. Um abraço para Adão Nildo, de São Domingos do Azetão, para o Antônio, de Laguna, Santa Catarina, para o Fábio do Arujá, São Paulo, Gravata, de Navegantes, Santa Catarina, para o Daniel de Resende, meu xará, para o Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, de Seu, Luziânia, Goiás, Gustavo de Águas Lindas, Goiás, e o Francisco de Pontalina, também Goiás. Galera de Goiás, Santa Catarina, chegou em peso nesse abraço aqui. Tamo junto, galera. Você que ainda não mandou seu abraço, coloca aí de onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você em vídeo. Aproveita e deixa o like se você esqueceu. Então vamos seguindo aqui. Eu quero falar agora sobre jogador emprestado pelo Fluminense, que tá lá jogando no futebol europeu, gente. Eu tô falando do Jefté, lateral esquerdo, marcou na vitória do Apoel contra, aí, vamos lá, Otelos Atienos por 6-0, foi o terceiro gol pela equipe cipriota. O Apoel é do Chipre e ele tá jogando por lá. Eu tenho alguns números do Jefté para trazer para vocês aqui. Olha ele aí, ó. Esses são os números deles. Foram 19 jogos nessa temporada, mais de 1.300 minutos, para ser mais exato, 1.317. 3 gols do Jefté, tá atuando com bastante frequência pela equipe chipriota. E eu vou botar aqui na tela rapidinho o gol de Jefté. O gol do Jefté na vitória do Apoel. Φιλιτάια. Ανακοίνηση στον κενό χώρο ο Ζεφτέ, ποιος μπαίνει με φορά στην περιοχή και πλασάρει για το 6-0 του Αποέλ στο 90. Ζεφτέ Βιτάλ. 6-0, αυτή είναι η ευρύτερη φετινή νίκη του Αποέλ. Ξεπερνά κατά έναν γκολ. Ao Fluminense, quando voltar, vamos relembrar aqui, porque o Jefté, ele é emprestado pelo Fluminense para o Apoel. Era destaque no Sub-20 tricolor. Ele recebeu uma proposta para deixar o clube na janela do meio de 2023. Saiu por empréstimo de 1 ano, ou seja, até o meio de 2024. Mas antes de sair, ele aumentou o vínculo com o Fluminense, que ia até 2025 e vai até 2026. Essa é uma informação do Globo Esporte na época, do GE, e não tinha informação de opção de compra, qual seria o valor, se tinha obrigação de compra por parte do Apoel. A gente vai tentar apurar essas informações para trazer com exclusividade para vocês aqui no canal da Central Fluminense. Beleza? Mas segue aí, ó, Jefté indo bem lá no Chipre, fazendo gol emprestado. Quem sabe ele pode voltar e ser útil para o Fluminense nessa temporada. Espero mesmo que ele esteja evoluindo, apesar de achar que o futebol do Chipre não é um futebol que possa trazer grandes evoluções a jogadores de alto nível, mas fica aí a curiosidade. Estava estacionado aqui, estava jogando no Sub-20, lá está jogando um futebol profissional. Talvez possa estar sendo útil ao Jefté, beleza? E a última notícia que eu quero falar aqui é de contratação do Fluminense, mas é uma contratação para Xerém, tá, gente? Porque o Thiago, com exclusividade da Hora do Flu, trouxe a informação lá no Twitter. O Fluminense, pensando no futuro, acertou a contratação do goleiro Felipe, que acabou de jogar a copinha pelo Capital do Distrito Federal. As atuações do jovem goleiro chamaram a atenção dos olheiros do Flu. O atleta já segue o Flu nas redes sociais e o Thiago complementou que o jogador recebeu a notícia na sua casa com muita emoção e chorou com os seus familiares. E o que ele descobriu é que desde a base o planejamento do jogador era jogar pelo Fluminense. Será que ele é tricolor? Não temos essa informação ainda, mas traz o Thiago que o planejamento do jogador era jogar pelo Fluminense, tá certo? Mais uma contratação para Xerém. O Fluminense segue com a sua excelente captação nas categorias de base. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente não pode reclamar é que o Fluminense segue revelando talentos, segue captando excelentes jogadores Brasil afora. O Isaac é um exemplo desses. O Isaac foi captado lá no River do Piauí, agora chega
o Felipe, goleiro. O Pedro Rangel também foi um goleiro captado pelo Fluminense, hoje está emprestado aí ao Atlético Goianiense, fez algumas partidas ano passado com a camisa do Fluminense segue pensando no futuro. Tá certo, galera? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até a próxima, deixe seu like, saudações tricolores. Tamo junto.